Olá, hoje nós vamos rever alguns pontos importantes da redação do Enem. Você vai ficar atento ao processo que eu vou descrever para você aqui, de modo que você vai perceber quais são as decisões mais apropriadas para que você alcance a nota 1000. Vejamos aqui na nossa tela os pontos que eu vou tratar. Primeiramente, nós vamos ver aqui as três etapas do processo de redação. Eu vou falar com vocês sobre o procedimento antes da escrita, o durante a escrita e o depois da escrita. Se você seguir esse processo, com certeza você vai alcançar uma nota muito boa na redação do Enem. Vejamos. Vocês terão, como vocês podem ver aqui na próxima tela, que antes de escrever é exigido de você uma série de procedimentos que vão garantir o momento da escrita. Vejam. O que fazer, né, nessa produção antes? A primeira coisa que você vai ter que tomar cuidado é a leitura atenta e minuciosa da frase tema. É essa leitura que vai garantir o seu sucesso na escrita propriamente da redação. Vejam vocês dois pontos. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. O Enem tem uma estrutura de frase tema muito evidente para a gente poder estudar. Vejam, um primeiro tema, nós vamos ter a problemática de forma explícita. Veja o tema de 2019, 2015, nós temos a democratização do acesso ao cinema e a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vejam vocês que aquela estrutura de frase, a sintaxe dela, já aponta para nós qual é o tema sobre o qual você tem que se debruçar na sua reflexão. Vejam você que a palavra democratização e a palavra persistência tornam esse tema, esse problema explícito. Então é sobre ele que a banca quer que você fale. Né? Você vai observar que já no tema de 2018 e no tema de 2019, nós vamos ter uma estrutura frasal que vai apontar para você que o problema ali é relacional. Então ali ali eu tenho manipulação do comportamento do usuário pelo controle dos dados da internet e movimento migratório para o Brasil no século XXI. Você veja que neste tipo de frase, um pouco mais difícil que as duas primeiras que eu lhes mostrei, você vai ver que nesses dois temas, a preposição é extremamente importante porque é ela que vai fazer a relação entre, veja, um comportamento que é a manipulação do comportamento do usuário e o controle. Então você observa que a preposição pelo e a preposição para determinam exatamente o problema sobre o qual você tem que se debruçar na sua redação. Então esse é o primeiro ponto importante que você deve guardar na sua redação, né? Sem o qual você corre o risco de tangenciar o tema, que faz com que você perca pontos decisivos ou muito importantes na sua redação. A segunda análise importante que você tem que fazer e não pode esquecer nunca de fazer é determinar com muita atenção qual é o tema e qual é o problema. Então a gente tem ali, peguei de novo o tema de 2015, então a gente tem a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então a gente tem como assunto central, ou a dimensão geral do problema, né, a violência contra a mulher. E nós temos a persistência, que é o recorte dessa violência. Então, ali a gente determina imediatamente qual é o tema, ou o problema. O tema no Enem é o que nós trabalhamos normalmente como problema, né? Então, que é a persistência, e nós vamos ter logo em seguida o assunto, que é violência contra a mulher. Então, observe que esses dois enquadres, a partir daquela questão que eu acabei de falar agora, você consegue então ir afunilando a sua qualidade de análise desse problema, né? Então, vejamos, olha, o outro ponto que você ainda tem que observar nessa frase tema, e você veja então como que é importante fazer essa análise, né? E olha que eu já determinei com vocês aqui que esse é um primeiro processo antes da escrita, né? Então, que é indicar a pressuposição da frase tema. Veja você como é que isso é absolutamente importante. Veja, quando o Enem coloca persistência, existe uma pressuposição de que algo já foi feito contra a violência
contra a mulher. Ou seja, você pode imaginar, por exemplo, quando você vai ao médico e diz que a dor persiste, o médico vai entender que você já tomou algum remédio, já fez algum procedimento e que aquilo não resolveu. Então veja que a palavra persistência nos remete a alguma coisa que já foi feita, que já foi trabalhada, que já foi realizada, mas mesmo assim, surpreendentemente, a violência contra a mulher ainda persiste. Então a pressuposição é algo que você não pode negar na sua redação. Então, a palavra persistência, assim como a palavra efeito, a palavra democratização, você pode voltar à tela anterior, em que a gente tem aqui, ó, veja você, olha, quando a gente coloca... Pode parar aqui. A democratização do acesso ao cinema, a palavra democratização, ela tem uma pressuposição também. Olha, se tá sendo posta a democratização, é porque pressupõe-se que não tem a democratização. Algum problema com o acesso ao cinema está ocorrendo. Então, naturalmente, o bom candidato, né, que vai prestar o Enem, atento a essa dica, ele vai perceber, então, que o acesso é um direito, mas ocorre algum problema que bloqueia esse direito. Então, a pressuposição da democratização, então, é um assunto importante. Pode seguir para eu continuar falando. Então, você veja que essas orientações são determinantes, por exemplo, para aquilo que você vai fazer. E aí vem um segundo ponto, que é o seguinte, olha, na verdade, o quarto ponto, né? Nós vamos ter encontrar sinônimos que constroem a rede referencial. Justamente porque você tem que cobrir todo o tema, né, para a banca considerar que você abordou o tema de forma completa. Então, quando você determina as palavras, no caso aqui, persistência, violência, a palavra mulher e, mais ainda, o recorte sociedade brasileira, você procurando sinônimos que podem se referir a cada uma dessas palavras, você vai construir uma rede referencial, vai ganhar ponto, portanto, na competência 4, mas você vai garantir ponto na competência 3, uma vez que você vai estar cobrindo completamente o tema na sua abordagem. E mais ainda na competência 2, que vai tomar conta justamente se você está abordando o tema completamente. Então, observem vocês que esses são expedientes, mais do que dica, são orientações que vão garantir o seu sucesso nas tomadas de decisões que vão gerar o texto de forma completa, né? E por fim, conforme eu já falei, identificar o tema e o assunto da redação. Veja você que isso não é qualquer coisa. Se você falar sobre o assunto e não abordar o tema, você vai estar tangenciando o tema ou não vai estar tratando o tema de forma completa. E isso é penalizado no Enem. Então você veja que essas análises que eu pedi para você fazer em relação à frase tema determinam, portanto, né, a qualidade do texto e mais ainda da análise. Eu queria destacar com você um minutinho a seguinte questão. Você vai ler o artigo 6º, artigo 5º e 6º da Constituição, que determinam o Brasil ideal que nós temos. Lá você vai encontrar, por exemplo, as noções de direito, de igualdade, né, o direito de acessibilidade, o direito a alguns bens sociais como saúde, educação, direito à moradia, por exemplo, e outros direitos que estão determinados pela lei. Vocês verão que na Constituição nós temos duas coisas importantes. Uma primeira é o papel do Estado como a grande mãe, né, que nutre e cuida dos seus filhos. Fazendo aqui uma metáfora meio tosca, mas é mais ou menos isso. Ou seja, nós não trabalhamos com a ideia de Estado mínimo. A outra questão é que essas dimensões que a lei determina, sobretudo nesses artigos, né, o 5º e o 6º, que criam essa ideia de Brasil ideal, ele é justamente confrontado com os problemas que o Enem nos traz, né? Obviamente que se nós temos esse modelo de país, né, como está lá na Constituição, esses problemas são os bloqueios que nos impedem de chegar nesse país ideal. Então eu te aconselho que você leia esses artigos da Constituição e construa essa ideia, né, de Brasil ideal e confronte justamente com esses problemas que o Enem nos traz. A sua reflexão, a sua análise vai ser ampliada em termos de profundidade, né, e de argumentatividade. Você vai ter mais argumentos porque você vai ver melhor o problema, ok? Seguindo ainda aqui na nossa análise, aí a gente pode passar a tela, a gente tem um outro ponto ainda que é assim, ó, leia com muita atenção os textos motivadores, né? Geralmente são 3,
dois textuais, um imagético ou sincrético, enfim, mas você lê os dois textos fazendo o seguinte procedimento. Um deles, leia o texto atentamente e pense na seguinte metáfora. Aqueles textos que a banca vai apresentar para você é como se fossem pessoas falando sobre o assunto. Imagina você chegando, né, numa conversa, numa mesa, e você chegou um pouquinho atrasado, então com a questão de etiqueta, você cumprimenta as pessoas delicadamente e senta e fica ouvindo. O que o texto 1 está falando sobre esse assunto? O que o texto 2 está falando? O que o texto 3 está falando? Aí você vai ter uma noção de quais dimensões aquele texto ou a banca está esperando que você aborde o assunto. Percebem o que eu estou falando? Veja, existe a frase tema que você já estudou. Além disso, a banca coloca ali 3 discursos sobre aquele tema. Obviamente que aqueles textos não estão à toa. Você não deve copiá-los, mas você pode ouvi-los, metaforicamente falando. Você vai lê-los e vai identificar sobre o que eles estão falando daquele assunto. E aí você vai determinar as dimensões. Eu vou dar um exemplo já na próxima tela. Então veja você ali. Aí você vai ainda fazer um procedimento que eu já tinha dito antes para você, que é assinalar as palavras-chave para a síntese do texto, né? Então você vai ler cada texto, destaque as palavras-chave que vão determinar o ponto de vista daquele autor. E mais ainda, separa o que é fato e o que é opinião sobre o fato. Além do mais, você vai marcar as palavras do mesmo campo semântico da frase tema. Então, se, por exemplo, no caso da persistência contra a mulher, você vai ver como que aqueles textos se referem à violência, se referem ao Brasil, se referem às pessoas que estão envolvidas nos casos de violência. Então, portanto, você tem ali um campo semântico que vai evitar que você fique repetindo as palavras. Embora, uma dica muito importante é que, obviamente, a repetição do tema não é um defeito do texto, né? Então, obviamente, você vai falar mulher algumas vezes, nesse caso da redação. Se o caso for resíduo sólido, você vai falar a palavra lixo algumas vezes, e isso não configura um erro, né? E o terceiro item é diferenciar fatos e acontecimentos da opinião sobre esses fatos e acontecimentos, conforme eu já tinha adiantado, né? Uma coisa é o autor apresentar um determinado fato, outra coisa é ele opinar sobre o fato. Vejam você por que isso é absolutamente importante. Ora, o fato não pertence ao autor. O fato pertence ao mundo, portanto, pertence a você também, né? Agora, a opinião é exclusiva de quem escreveu o texto. É isso que você não pode se ocupar e nem se apropriar, né? Mas os acontecimentos, por exemplo, que envolvem casos de violência muito badalados, né? Ou algum acontecimento, algum desastre nacional ligado ao problema que a banca tenha trazido na redação, isso é de conhecimento público e, portanto, você pode utilizar sem nenhum problema. Agora, não pode fazer a confusão ou misturar você com a opinião de quem escreveu sobre aquele fato. Então, isso é muito importante. E, por último, identificar as categorias de análise presentes no texto, como a gente vai ver na próxima tela. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Não se preocupe com a imagem, porque, na verdade, eu só quero mostrar para vocês. Aqui foi sobre o movimento imigratório, né? Vocês verão. Depois vocês procurem essa redação, vocês verão como é que o Enem é absolutamente organizado na questão da seleção dos textos motivadores. Então, nesses textos apresentados nesta proposta, mas como também nas outras, nós temos algumas categorias. Vejam, o texto discutiu o motivo, o que motiva a migração, né? Então, o texto 1, 2 e o 3 trazem essa motivação. Né? Então, ele vai apresentando para nós, né, para o candidato, no caso, quais foram as motivações que trouxeram as pessoas para o Brasil no século XXI. Ele trouxe também a origem dos imigrantes, trouxe ainda quem imigra, a formação, né? Se são pessoas já formadas, se não formadas, se vem buscando trabalho, se não, e ainda o tipo de pessoas que vêm, né? Se mais mulheres, se homens, e as condições com as quais eles chegam aqui. Ainda nesse texto, nós temos também como que o Brasil
Brasil recebe essas pessoas. Ora, a banca não colocou isso disponível à toa na sua prova. Obviamente, ela quer que você utilize. Ou que você utilize essas mesmas categorias, ou que você, olha que interessante, dialogue com elas. Então, veja você que esse procedimento, antes de escrever, já está antecipando uma decisão importante que você vai tomar agora e ver aqui na próxima tela. Né, que é justamente o seu projeto de texto. Veja você que isso é absolutamente determinante para a sua redação. Veja, identificou a frase tema, analisou-a com muito cuidado, leu o texto de apoio, determinou o campo referencial, né, os sinônimos ou o campo semântico que você pode utilizar na sua redação. E aí, só para a gente não temer aqui, né? Obviamente que as palavras que são no texto pertencem ao nosso dicionário, portanto não pertencem ao autor. E aí eu só faço atenção, já chamo sua atenção mais uma vez para o fato, né? Não confundir a opinião. A opinião do autor é dele, essa você não pode se apropriar. Mas os nomes, os vocabulários que ele utiliza faz parte do repertório cultural brasileiro, então, portanto, você pode utilizar sem medo, né? Aí veja, o que eu estou chamando aqui de dar direção é aquilo que vocês mais têm medo e confundem com tese. Veja, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas no momento agora eu quero dizer para você o seguinte: dar direção ao texto é você apresentar para o corretor aquilo que você vai abordar e vai falar. Ora, se você não fizer isso, você vai ficar na mão do corretor para poder determinar os caminhos da sua argumentação. E isso é um erro fatal, né? Você tem que fazer um texto autônomo, ou seja, que o corretor compreenda da primeira linha, da primeira palavra à última palavra e à última linha, que dentro dessa dimensão, né, do texto você tenha, apresente a sua abordagem do tema. Se o corretor precisar contribuir com essa construção, você vai perder pontos significativos. Então, você observa que tudo isso que eu estou falando tem uma costura, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, uma decisão importante que você tem que tomar é projetar esse texto, que a gente vai chamar aqui de direção, né? Então, você vai fazer uma tese. Essa tese, ela tem que apresentar 3 aspectos que eu estou apresentando para vocês aqui, que é pouco comum, mas eu estou dividindo o que é a tese aqui, porque esse termo é muito complexo, às vezes, para as pessoas. Então, olha o que eu estou apresentando para vocês. A tese, na verdade, é uma opinião. Essa opinião ela pode se dar, conforme nós vamos ver nos parágrafos que eu trouxe de modelo para você, é uma tomada de decisão. Então, você geralmente vai concordar com alguma coisa, tipo, de fato não tem a democratização, de fato o acesso é ruim, ainda acontece a violência contra a mulher, mas você tem que apresentar o que eu estou chamando aqui de suporte. Porque quando você diz, por exemplo, que gosta de determinada pessoa, isso é uma opinião, um posicionamento seu e a gente não tem como discutir. Agora, quando você diz que você gosta dessa pessoa porque essa pessoa é a mais inteligente, aí você me deu um suporte para fazer uma discussão com você. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Então, a gente vai ter o suporte 1 e o suporte 2 que vão direcionar justamente aquilo que nós chamamos de D1, que é o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2. Veja você que é isso que a banca chama de autoria. É você apresentar o suporte e seguir esse suporte. Então, eu vejo você que nessa correção de redação do Enem, isso que vocês entendem como criatividade, na verdade, é uma orientação que você tem que nos dar quando você escreve sua redação, ou seja, direcionar quem está corrigindo a redação. E com isso, você também, à medida que você tem o suporte 1, o suporte 2, e, né, completando o seu posicionamento, você então consegue achar o repertório mais adequado que introduza os pontos que você quer dizer. Então, o repertório cultural, sociocultural, ele é determinante porque ele é avaliado também no Enem, né? Então, você tem aí uma constelação, uma miríade de possibilidades de repertório sociocultural. Na próxima tela,
nós vamos agora começar a escrever. Veja você que com as decisões anteriores eu já tenho o texto praticamente pronto, né? Eu já fiz o esqueleto, ó. Já sei qual que é a minha tese, já sei qual é o meu suporte e já sei quais são os repertórios socioculturais que eu vou utilizar. Agora eu vou partir para a escrita. Vejam vocês na tela seguinte. Olha, então aqui eu coloquei para vocês muito brevemente, né, aquela orientação que vem determinando quais são os pontos que vão ser avaliativos, que vão ser avaliados. Você já deve ler isso, porque é igual, né, a todos os anos, só te orienta. Então, eu só coloquei aqui para o capricho. Na tela seguinte, nós vamos ter já o que eu chamo aqui de geografia da redação. Vejam vocês, olha só. Nós temos uma folha com 30 linhas. Obviamente, você tem que dimensionar o tamanho dos parágrafos, você tem que dimensionar, né, a qualidade da argumentação que você vai fazer. Então, eu estou fazendo aqui uma metáfora meio tosca, mas só para você poder entender que existe uma geografia, obviamente, né? Você tem um território de 30 linhas e, portanto, você tem que decidir, né, quantas linhas você vai gastar para cada uma. Veja, na próxima tela eu fiz exatamente isso, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura básica. Mas é básica, mas é cobrado na competência 2. Então, você tem que deixar isso muito claramente determinado para o corretor, que tem uma introdução que você desenvolve e que você conclui. Então, isso é o que eu estou chamando aqui de geografia da redação. Na tela seguinte, nós vamos pensar aqui na introdução, vou falar com vocês brevemente, mas qual é o papel da introdução? É introduzir, né? É deixar claro qual é o seu posicionamento. Eu diria para vocês, com todo o cuidado, né, mas com muita necessidade de explicação, que neste momento você vai determinar duas regiões, né, ou sub-regiões. Vamos dizer que a introdução é uma região e que você tem duas sub-regiões aí. Uma é a contextualização e depois você tem o que eu vou chamar aqui de direcionamento, que é aquela parte que eu acabei de falar. A contextualização, você vai recolocar o problema específico que a banca trouxe na dimensão maior onde ele acontece. Então, quando a gente fala, por exemplo, de violência contra a mulher, existe uma dimensão que é da segurança, por exemplo, né? Ou na questão de gênero. Então, você redimensiona esse problema no lugar onde ele ocorre. E depois você afunila de novo no direcionamento. Ou seja, nessa hora de contextualização, você mostra para a banca, para o corretor, que você está por dentro do assunto. Mas depois você diz muito sutilmente para ele, quando você apresenta o seu posicionamento. Olha, eu sei onde ele acontece, mas a minha redação vai ser sobre o que eu quero falar. É isso que é o direcionamento. E é isso que é a autoria. Ok? Então, veja, a introdução tem esse papel. Pode passar a tela. Né? Aqui eu trouxe para vocês, vocês verão, vocês podem congelar a tela aí leia com cuidado, né? Uma redação que já tirou nota 1000, e você vai ver justamente essa etapa. Pode passar. E aí aqui eu separei para vocês olha lá, o que é contextualização, e aí é muito interessante, você pode criar uma contextualização positiva e depois fazer um direcionamento negativo. E aí você vai ter, então, um conectivo que vai orientar, né, essa transição, né, de um campo para outro. Aí, só para a gente poder formalizar, olha só, nessa redação, a pessoa nos levou, o candidato nos levou para o século XX. E observa que eu marquei ali na contemporaneidade, porque ele nos tirou de lá. Veja, esse é um movimento interessante da redação. Na contextualização, ele me levou para o passado e me traz agora para o presente. É isso que é direcionamento, é isso que é controlar a redação. Seguinte, e aqui logo abaixo você está vendo os direcionamentos que a pessoa utilizou. Então, com isso, nós temos o direcionamento muito bem feito e a introdução absolutamente adequada. Na próxima tela, nós vamos ter o desenvolvimento. Aí aqui eu só quero dizer para vocês que você tem que retomar justamente os dois direcionamentos que você teve. Aí eu botei ali, você tem que usar pelo menos dois operadores argumentativos do tipo além disso. Eu destaquei para vocês ali em negrito, depois vocês congelem a tela e vejam com mais atenção. Eu destaquei para vocês o que eu chamo de oração suporte, que é apenas uma oração que te ajuda a introduzir aquilo que você quer dizer, né? E veja na próxima tela que nós vamos ter ali os operadores argumentativos, né, os conectivos que vão direcionando o caminho, como se fossem placas de trânsito, né? Então ali quando você coloca esses operadores, você está dizendo para o corretor, olha, agora eu quero isso, agora eu vou contradizer o que eu acabei de apresentar, agora eu vou acrescentar. Esse é o papel e também é a garantia que você vai tirar nota máxima na competência 4, né? Seguindo,
Na conclusão, nós vamos ter obviamente, né, vamos concluir e vamos retomar o nosso direcionamento. Veja, me posicionei, direcionei, defendi meu direcionamento e agora, portanto, eu retomo porque eu estou certo. Veja que legal, olha, o meu posicionamento na redação não é avaliado como um posicionamento também a partir do corretor. O que nós avaliamos quando estamos corrigindo uma redação na escola ou o corretor numa banca é se você se posicionou, ou seja, não pode haver a falta do posicionamento, né? E se você conseguiu continuar nesse posicionamento, né, defendendo com bons argumentos e com um repertório sociocultural. Na medida que isso ocorre, você conclui reafirmando o seu posicionamento, né, e vai chegar na proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, que pode ficar em qualquer lugar da redação, mas vamos combinar, é mais elegante que seja no final do processo de análise, né? Como o médico, ele propõe o exame, analisa o exame e depois propõe, né, o remédio que vai tentar ou extinguir o problema ou pelo menos amenizá-lo. Esse é o caso. Essa proposta, conforme vocês podem ver na estrutura que eu lhes coloquei aqui à disposição nesta apresentação, né, que a proposta ela vai conter, pode apertar mais um, ela vai conter os elementos necessários, né, que são os elementos, a ação interventiva, quem vai praticar essa ação interventiva. Nós vamos ter também o modo em que essa ação pode acontecer e o seu efeito. Agora veja, é o efeito específico da ação que você propôs, ok? Então, esses elementos são importantes. E, além disso, pelo menos um deles tem que estar detalhado. Eu vou sugerir para você que detalhe o agente, que é mais fácil, né? Então, você coloca o agente, diga alguma coisa sobre ele, sobretudo em forma de oração adjetiva ou então em forma de aposto, e aí você já detalhou, já está garantido os 5 elementos, né? Ação interventiva, o agente, o modo como a ação vai ser feita, o efeito específico e o detalhamento de uma dessas ações. Se você puder, desses elementos, se você puder voltar só mais uma tela, só para eu poder, mais uma, por favor, só para eu poder mostrar para você. Então, essa proposta de intervenção, só para o conselho, você pode pensar nela, né, de forma macro, né, porque o problema que o Enem traz é um problema que atinge grande parte da população, então não cabe uma proposta que vai atingir só um determinado grupo. Então, eu coloquei aqui para vocês, uma proposta macro, uma proposta micro, porque geralmente você pode fazer 2 propostas, uma completa com todos aqueles elementos que eu lhes falei, e uma outra só com 2, o agente e a ação, né, para você cobrir todos os pontos que você botou na sua redação. Obviamente, você tem também proposta estrutural, proposta conjuntural. A estrutural é aquela que tenta acabar com o problema de vez, né? E a conjuntural é aquela que você vai atingir imediatamente. É como se for né, uma pessoa chega machucada no hospital, por exemplo, né, o médico ali não vai tentar entender por que ela machucou. Primeiro ele vai tentar estancar o sangue. Uma vez feito isso, aí ele vai fazer uma proposta estrutural, né, para poder realmente entender o problema e evitá-lo de forma definitiva. Então, essa que é a diferença entre estrutural e conjuntural. Você sabe, então, que tem que refletir sobre isso, né? E, por fim, esse alerta lá. A gente e a vítima não podem se confundir. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Olha, a ação, ela não pode ficar no campo da conscientização, obviamente, né? Porque essa é uma ação pouco mensurável, né? Se eu falar assim, o homem tem que se conscientizar para não praticar atos de violência ou então de discriminação. Isso é muito vago, né? Então, não tem modos de mensuração. Então, eu sugiro que você coloque verbos de ação, né? Ou pelo menos ações que possam ser mensuráveis. O que eu estou chamando de mensurável é aquilo que, se fosse acontecer, daria para a gente ver se aconteceu ou não. Por exemplo, só para usar aqui uma situação que você deve conhecer, por exemplo, na época de carnaval a gente sempre coloca, a gente vê na televisão o uso da camisinha, por exemplo, né? Então, assim, agora, tem modo de saber se aquilo se conscientizou? Se as pessoas se conscientizaram do uso? A gente não tem modo de saber isso, mas a gente sabe que houve a campanha,
Veja, então de vez de colocar que é preciso se conscientizar, a gente coloca que é preciso fazer campanhas de esclarecimento, porque campanha a gente sabe se teve ou não. Agora, se a pessoa se esclareceu ou se ela se conscientizou, é uma coisa que não está no domínio, pelo menos, né, dos aparatos que nós temos de mensuração, né? E a outra coisa é você não misturar, né, o agente interventor com as pessoas, né, que são as vítimas ou os agressores. Elas não podem resolver o problema. Eu preciso de um interventor externo ao problema para que ele possa ser resolvido. E você observa que isso está absolutamente ligado justamente aos seus suportes, né? Se você coloca aquilo, você diz, por exemplo, que os idosos são mal cuidados porque não há uma fiscalização dos asilos para os quais alguns vão, então você manda solucionar isso. Então é muito coerente que se você levanta um problema, que você solucione este problema. O que eu quero dizer é que você não deve ser genérico na proposta de redação, né? Com isso, você consegue nota máxima na competência 5, né? Porque a sua redação vai estar completa em termos dos elementos, mas também vai estar direcionada para aquilo que você falou durante a redação. E nós vamos ter, então, a conjugação de duas competências. A competência 5, que avalia propriamente os elementos da proposta de intervenção, e a competência 3, que avalia, né, se você abordou todos os pontos que você mesmo colocou na sua redação. E, por fim, já caminhando para o final, nós vamos ter aqui agora o momento pós-produção. Veja você. Pensamos no antes, que foi determinante. Pensamos no durante, né, em que você pegou tudo aquilo que você decidiu antes para produzir o seu texto, propriamente dito, e agora você vai para o depois, né? Veja bem, o depois também é extremamente importante. Veja você. Primeiramente, você vai ler a redação na íntegra e com todo cuidado. Tente se projetar como se fosse um leitor outro, né? Você escreveu, agora você tenta se afastar do seu texto e leia com todo cuidado, para você ver se encontra e corrija todos os desvios gramaticais. Não se esqueça, a sua redação ela é fotocopiada. Então, qualquer acento que você supostamente tenha posto, mas não apertou a caneta direito, né, não determinou, colocou um pontinho em vez de um tracinho, pode ser que aquilo não seja captado pelo scanner. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, você leia, eu sugiro até que você vá passando a caneta assim para ficar bem mesmo visível, né? Que às vezes a acuidade visual pode te trair. Então, você vai passar toda a caneta e vai olhando. Vírgula, acento, que é onde é um aspecto gramatical em que se perde muito ponto, né? Nós vamos ter ainda uma organização sintática muito cuidadosa. Então, você toma cuidado com os truncamentos, tome cuidado com as frases mal coordenadas, né? Você, então, portanto, cuidado com as inversões. Se você não domina exatamente essa questão sintática, opte pela escrita direta da frase, pela ordem direta. Sujeito, verbo e objeto. Então, com isso, você garante, por exemplo, a transparência da informação. Mas se você já tem um domínio da língua e sabe manipulá-las, então, portanto, você pode fazer inversões sem nenhum problema. Mas aí você tem que tomar cuidado com a vírgula, né? Perceber, por exemplo, se a oração está completa, se você não separou por ponto oração subordinada da oração principal. Então, fique atento na organização sintática. Veja você que eu falei de dois aspectos. Um são os desvios gramaticais. Nesses desvios gramaticais, você vai prestar atenção na ortografia, na acentuação, vai prestar atenção, por exemplo, na concordância, na sintaxe de concordância, na sintaxe de colocação e na sintaxe de regência. Então, você presta atenção bem nesse aspecto, né? Observe e corrija a pontuação. Uma vez que você determinou deslocamento da adjunta adverbial que devia estar no final da oração para o começo dela, pensa se precisa botar pontuação, né? São dois erros muito característicos, a falta de acento e o erro de pontuação. Veja você que isso torna o texto um pouco fluido, né? A gente lê e vai gaguejar. A cada gagueja é ponto que você perde, né? Então a gente precisa ter um texto fluido, que a gente leia sem precisar parar.
Então, se você mesmo conseguir fazer isso com o seu texto, é porque ele está sintaticamente bem escrito e com a pontuação bem escrita também. Fique atento a isso. A outra questão é eliminar qualquer marca de oralidade. Então, qualquer expressão do tipo, sim, é preciso fazer isso, você tem que produzir, elimina. Né? Esse texto é um texto formal, aí você lembrar-se-á que eu acabava de falar com você agora sobre aquela orientação que vai te dizer, lá está escrito, língua formal. Ó, então, portanto, você não cabe nenhuma marca de oralidade no seu texto. Então, observe isso com muito cuidado, tá? Então, esse é um aspecto muito importante. E um outro aspecto que você também deve considerar, porque o Enem precisa verificar, né, se você foi afetado pela escola, né? Você está concluindo a educação básica, é o uso do vocabulário, muitas vezes esquecido pelos estudantes, né? Então você veja que às vezes os estudantes, ou porque estão nervosos, ou porque não dominam mesmo, usam nomes genéricos demais para determinar um fato que pode ser especificado, não conseguem fazer a transição, né? Por exemplo, de uma palavra hiperônica, né? Hiperônica, né? Para um sinônimo, né? Ou um hipônimo que seja mais preciso. Então, portanto, você tem que fazer escolhas vocabulares, né? Ou vocabular, muito importante para a redação, para definir o seu conhecimento linguístico, mas ele está também ligado e muito ligado à sua capacidade de análise, né? Porque na medida em que você vai analisando o texto, você vai pegando aquele mesmo tema e vai reenquadrando em realidades diferentes ou em dimensões históricas diferentes. Então, isso só é possível via vocabulário. Então, portanto, a leitura do texto, dos textos motivadores, assim como o repertório linguístico que você já traz, é extremamente importante para que isso seja feito com boa qualidade. Então, não se engane, a escolha de vocabulário é muito importante para definir isso. Note, entretanto, que eu não estou falando de você utilizar palavras difíceis, eruditas e que não fazem parte do seu vocabulário natural. Eu estou dizendo, e eu quero reforçar, que se trata, obviamente, de uma opção e de uma demonstração de como a escola te afetou no longo da sua formação. Então, isso é extremamente importante. Então, veja que tudo isso que eu estou lhes falando tem a ver com a questão gramatical, mas está literalmente ligado também à sua capacidade de argumentação. O que é argumentar, se não reenquadrar o assunto nas dimensões que você quer? Então, isso é uma boa argumentação, que obviamente é aquilo que o corretor vai ter contato, né? O que nós temos contato? Primeiramente com a língua. Então, é via língua que você consegue fazer a argumentação. Obviamente que isso, então, é absolutamente importante e é muito avaliado. Então, não se engane. Não é só questão de concordância e de sintaxe. É isso também. Mas, ao mesmo tempo, os sintagmas que compõem, por exemplo, as escolhas de sujeito, os tipos de verbos, por exemplo, que você vai utilizar na centralidade da sua oração, determinam ou demonstram a sua capacidade de argumentação. Então, não se engane, isso é muito importante. A outra coisa importante que eu quero mostrar para você é a questão da delimitação. Aí é uma questão objetiva. O Enem não tira ponto por letra. Eu sei que tem algumas pessoas que falam isso, né? Letra feia não determina a qualidade, né? Mas algumas marcas estruturais são importantes. Uma delas é a delimitação do parágrafo, né? Como você não pode perder muito tempo, delimita com a caneta em pé. Aquele espaçozinho pequeno, mais visível para o corretor, determina essas fronteiras entre um parágrafo e outro, que a gente vai saber que você está fazendo, né? Isso é importante porque não pode ser um texto do tipo tijolão. Então você deixa uma marca, um dedo eu acho muito grande. Então você não pode perder espaço na linha. Lembra da geografia da redação?
são só 30 linhas, então, portanto, você tem que dimensionar toda a sua argumentação nessas 30 linhas. Não cabe você escrever além delas, porque nem vai aparecer para o corretor. Então, portanto, seu texto vai ficar incompleto. Ora, uma vez dimensionado, uma orientação para o leitor é a definição do parágrafo. Então, essa delimitação do parágrafo é determinante também para a qualidade do texto que você vai ter. Então, você vai organizar, deixando um espaçozinho, que eu te aconselho, aquele espaço de uma caneta em pé, aquela dimensãozinha da caneta em pé, ali você tem um espaço que é visível e a gente consegue perceber muito bem. Veja vocês que essas 3 etapas do antes, do durante e do depois não podem ser esquecidas ou não podem ser ultrapassadas sem o seu cuidado, né? Na verdade, um bom texto dissertativo é aquele em que você controla a sua argumentação. E quando você tem controle da sua argumentação, por exemplo, sabendo qual é o papel da introdução, qual é o papel do desenvolvimento, qual é o papel da conclusão. Além de você não misturar, né, essas subestações, né, ou essas sub-regiões, né, da região maior da estrutura da redação, você está orientando o corretor. Veja você que, então, quando você define o direcionamento que você quer dar à sua argumentação a partir da análise da frase tema, né, que você se posiciona e você diz para o corretor, olha, existem várias coisas que podem ser ditas sobre este tema, mas no meu texto eu vou tratar sobre o suporte 1 e sobre o suporte 2. É tudo que o corretor quer, porque aí você vai direcionar. Se você não faz isso, todo o empenho intelectivo de entendimento do seu texto está na mão do corretor e a gente não vai te ajudar. Veja, porque se eu ajudar um, eu vou ter que ajudar todos. E aí a correção fica injusta ou pelo menos fica incoerente, né? Então, na verdade, se desiluda. O corretor não está nem aí para a sua opinião, desde que ela não fira os direitos humanos. Agora, ele precisa da sua opinião, do seu posicionamento, do seu direcionamento, porque é uma bússola para que, vejam vocês, aquilo que você vai dizendo só tem sentido a partir dos suportes. Então, se você não coloca os suportes, que vocês costumam chamar tudo de tese, aquilo que você está dizendo perde, né, o direcionamento. E se perde o direcionamento, o corretor fica à deriva. Se a gente fica à deriva, nós perdemos, então, o sentido da redação, né? Os argumentos ficam bons a partir, né, do direcionamento. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Que tudo aquilo que você coloca só faz sentido se tiver o direcionamento. Aquilo que vocês costumam chamar de posicionamento. Então, na verdade, se você direciona, a argumentação sua faz sentido em relação àquilo que você disse, a sua redação está redondinha, né? E, portanto, você consegue alcançar isso. A outra informação para nós já encerrando aqui a nossa aula é você ficar, então, repetindo, atento à frase tema, não se esquecer de forma nenhuma do pressuposto que determina, né, a argumentação que você vai fazer, se posicione diante do problema que o Enem trouxe, não tenha medo de se posicionar, direcione, pegue na mão do corretor e conduza-o pela sua redação. Assim, você tira a nota mais alta do Enem. Desejo para você boa prova e, se for preciso, assista a aula de novo, que você vai conseguir perceber algum ponto que possa ter passado despercebido por você aqui. Até a próxima.